Jesus. Quem Bora. assistiu? Eu assisti. Ai, Ale. E essa carinha aí de quem não assistiu? Ah lá. Eu assisti. Ah lá. Tamires assistiu, Tamires? Não, Dá 0 para elas, prof. Vou dar 0 para elas. Pode dar 0, porque quando eu fui pegar, estava dublado e eu não ia conseguir parar para assistir e ler, acabei desistindo. Falei, vou levar um 0 bem redondo. Gente, olha só. E eu tive que assistir em inglês, porque não tinha dublado aqui na minha região. Ai, que chique, mas você agora já é poliglota, né? Nossa, Se eu falar para vocês que eu achei ele, cadê minha análise? Tá aqui. No Facebook. aonde? Hoje eu abri e coloquei, né, o filme e tal, o nome do filme, fui dar uma revisãozinha nele no Facebook. Eu falei, Então, e aí vocês uma linha para nós? vocês acreditam que eu pensei, posso fazer isso? Vocês acreditam que eu pensei assim, quer ver que essas meninas não pesquisaram, porque eu pesquisei no Google, já foi o primeiro link que apareceu ali, foi o dele no Facebook. Tamires, me acompanha aí, Tamires. eu tô trabalhando. Quando eu falo para vocês, Não, eu comprei. quando eu falo para vocês serem curiosas, vocês não são curiosas. Ó, peraí, deixa eu ver aqui que eu vou mandar ali para vocês, então. Vamos falar dos documentos que eu coloquei. No YouTube. E aí vocês assistem. Mas aí semana que vem a gente faz de novo a aula, então, para fazer Por favor. essa análise, sério. tá? Eu até tentei, Combinado? mas não. Eu assisti. Você assistiu, né? Conseguiu Sim, fazer a análise? As que assistiram, quer dar chance para essas duas aí? Vou deixar na mão de vocês. Você que sabe se você tem algo na manga aí para substituir. Sim, Vai tem. cancelar a aula de Sim. hoje? Como é que tá? Não, cancela não. Vou fazer aqui. Eu mandei 2. Alessandra, se você não assistiu o filme semana que vem, você tem que mandar um pão aqui para os Estados Unidos, hein? Eu vou assistir o filme. Se tiver como mandar, eu mando. Que honra. Meu pão atravessar o oceano. Vai chegar bolorado aqui já. Com esse calor do Texas. Olha só, hein? Ó, mandei o link aí, tá? Ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o PDF que eu mandei para vocês, 2 PDFs lá no grupo, antes da aula começar. Um é um capítulo, não é o capítulo 2 do livro que a gente tem seguido, do Eric Johnson, e o outro é do aconselhamento cristão do Collins. São duas... A gente falar um pouco sobre as questões do dia a dia mesmo, e a ansiedade vai ser o que mais aparece para nós. Então, num capítulo o autor vai falar sobre psicopatologia, e no outro ele vai falar sobre o outro autor vai falar sobre ansiedade. Deixa eu desligar aqui o... Aí, microfone. Lília, é o capítulo 2? Não é o capítulo 2, não. Ele é... Você está com o livro, né? Peraí, deixa eu pegar aqui só para eu ver a página certinha. São psicopatologias. Pecado e psicopatologia. É a página 283. Ele vai fazer uma introdução que a gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas ele já está um pouco mais à frente aí, e aí ele vai trazer a questão de como que o pecado trouxe para nós essa questão do sofrimento, né? Não só o sofrimento do corpo, mas o sofrimento das nossas emoções, a fragmentação
que a gente passou por ela, né? Então, todo o pecado todo o sofrimento, toda a questão que a gente vive hoje, ela é por causa do pecado. Esses dias o meu marido chegou em casa e perguntou para mim assim, como que você responderia para uma pessoa que fala que se Deus é bom, se Deus existe, por que que pessoas boas sofrem? E aí eu perguntei para ele qual que é o contexto da situação, né? Ele falou, tem uma jovem trabalhando lá comigo, e ela me perguntou, né, se eu era cristão, eu falei que eu era cristão, e ela falou que a avó dela morreu e que a avó dela sofreu muito, mas que a avó dela era uma pessoa muito boa, e que ela não merecia sofrer. E aí ele falou, aí eu perguntei para ele, o que que você falou? Homem, né? Homem é seco, né? Ele disse que perguntou para ela assim, sua avó era boa para quem? Para quem sua avó era boa? Não, minha avó era boa, minha avó tinha um coração bom. Para quem? Porque talvez ela era boa para você, mas o coração real dela você não conhecia. E aí eu falei com ele, mas é uma resposta muito rasa. Por quê? Porque a verdade é que por que que as pessoas morrem? As pessoas morrem porque o pecado entrou no mundo. Então, eu não vou morrer porque eu sou boa ou ruim. Eu vou morrer porque eu sou humana e o pecado entrou no mundo e essa é a consequência geral, né? O sofrimento que ela passou não é por ser boa ou por ser ruim, é porque, em consequência do pecado, o corpo adoece. Né? Então, às vezes, ela foi negligente ao longo da vida dela. Isso não quer dizer que ela tenha sido uma pessoa ruim com as pessoas, feito N maldades e por isso ela sofreu. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que ela pode ter sido negligente com várias coisas. Às vezes, ela tinha uma predisposição para diabetes e ela continuou seguindo a vida dela, comendo tudo e qualquer coisa, sem levar em consideração que ela poderia perder um pé, né? Que ela viveria alguma parte da vida dela amputando, né, membros do corpo, porque ela foi negligente com cuidado. Então, são várias coisas, mas tudo vai se resumir ao pecado. Então, o pecado, ele vai trazer essa questão da dor do corpo e também da dor da alma, e é isso que ele vai tratar nesse capítulo, né, que é a psicopatologia é a forma mais abrangente de tratar o sofrimento e o dano biopsicossocial. Pode falar, Silvia. Não, aproveitando o gancho que você está falando que a morte é em consequência do pecado, me surgiu agora, que eu estou lendo o Velho Testamento, e apareceu aquelas genealogia lá, que fulano morreu com 900 e tantos anos. Por que naquela época, claro, deve ter fatores socioambientais, enfim, mas o que definiu essa queda tão grande de longevidade no ser humano, porque até então, Matusalém viveu quase 1000 anos, né? Sim. E vários outros que foram relatados na Bíblia. E nós, quando muito, e tivemos sorte, vivemos até os 80, depois meio arrastando as pernas, né? Sim, eu até, ultimamente, a longevidade com saúde tem aumentado, né? Pessoal chegando aí aos seus 85, 87, 90, com saúde, quase 100, 96, né, 97, mas tem uma passagem, eu vou pesquisar aqui, mas Deus mesmo, ele decide diminuir a longevidade do homem, por causa da corrupção, porque cada vez mais o homem se corrompia, se corrompia, se corrompia. Imagina você vivendo 1000 anos na Terra, né, Como e o Lula. enfado, tipo... o enfado, né, buscando sempre a curiosidade, coisas novas, e se corrompendo. Deus mesmo, ele vai diminuindo, quer ver? Deixa eu ver se eu acho o texto. Sim, vai falar aqui. Ó, Adão, 930 anos, 7, 912, Matusalém, 969. Olha que interessante, né? Matusalém viveu mais do que Adão. Noé, 950.
Aí depois Deus vai estabelecer o limite em Gênesis 6. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Tá? A carnalidade do homem e o pecado fez a longevidade cair. Deus olhar para a terra e ver tudo aquilo que acontecia antes do dilúvio já fez com que ele reduzisse intencionalmente os anos do homem. Então há uma chance de se viver até os 120 anos. Sim. Só que aí o salmista também vai falar, né, que dá para viver bem até os seus 85, passou disso a enfado e canseira. É como se os 85 fosse o ponto de viver bem até ali, né? Mas a gente tem visto isso, que tem muitos idosos que cuidaram da saúde e vivem bem aí até os seus 90 e poucos anos, né? Já estão mais tranquilos, assim. Mas para isso, e é interessante que tem uma pesquisa que fala que os lugares onde as pessoas vivem mais são lugares onde elas estão mais voltadas para uma vida mais simples, uma vida mais da natureza. O que conserva a longevidade do ser humano animado, com saúde mesmo, a falta, como que fala? A medida de estresse que ele tem. Se ele for uma pessoa que foi exposta a muitos estresses na vida, ele vai viver menos. Eu ia relacionar isso. Geralmente quem vive em cidades menores, essa geração, né, a geração do meu pai, por exemplo, e é uma geração que está forte ainda. Meu pai está com 76 anos, está forte, e tem muitos que vieram um pouco antes dele também, que viveram até 90. A minha nona, a mãe do meu pai, viveu até 95 anos. E vivia numa região mais tranquila, se alimentava de forma mais caseira, né? Que a alimentação dessa geração também é diferente da nossa já, né? Muito. Muito pouco processado, era tudo coisa feita em casa, então isso preserva muito a saúde, né? E aí eles falam, que comiam banha de porco. Justamente, tá aí o resultado, viveu até quase 100 anos, né? Agora a gente entupido as veias de óleo de soja. Mas eu eliminei óleo de soja aqui de casa, não uso nem para pastel, nada. Mas, assim, o que eu penso, né, assim, que eu vejo que é interessante é que as pessoas, elas plantavam o próprio alimento. Para comer, elas plantavam, ou seja, para comer, para ter o alimento, elas já faziam exercício físico no plantio, né? Então, assim, elas já se moviam o tempo todo, então não tinha obesidade, a comida, a carne, tudo era produzido ali. Eu vi uma moça esses dias que ela foi para a zona rural e ela foi fazer pão de queijo, e aí ela colheu a mandioca, e ela bateu a mandioca, ela escorreu a mandioca para poder extrair o polvilho. Eu falei, gente, olha que interessante, né? A pessoa levanta cedo e ela tem a convicção de que tudo que ela vai fazer depende da produção dela mesma. E é uma vida, assim, bem tranquila. E fazer polvilho é trabalhoso ao extremo. Eu acompanhei uma família lá onde eu trabalhei que fazia polvilho em casa. É muito trabalhoso. Limpa a mandioca, descasca a mandioca, rala a mandioca, deixa de molho, fermenta, coa a água, depois bota no sol. Do sol vai para a peneira para peneirar. Pensa num trabalhão, mas também o sabor nem se compara. E é tudo no inverno, né? Tudo no frio, né? Geralmente se faz polvilho quando é muito frio. Não sei por quê, porque não tem serviço na lavoura, eu acho, né? E também, geralmente, eles fazem com mandioca de 2 anos, que eles falam, né? Não é a mandioca do ano, é a mandioca que ficou 2 anos lá embaixo da terra, então ela já é mais, ela tem mais, não é o glúten, né? Ela tem mais a goma, que daí ela rende mais. Olha que legal. Mas talvez é interessante. Que seja mais fácil. É interessante, porque o fato de ir lá arrancar a mandioca, né, ir lá ralar a mandioca, exercita os braços, ir lá, né, e todo aquele processo, até um processo que tem o passo a passo daquilo, exercita a mente, e às vezes esse tipo de atividade era feita em família, a mãe, as filhas, a avó,
tudo isso vai gerando que é uma comunhão, a conversa, né, a vida ali da família em si. Agora, hoje não, hoje a gente sai de casa às 7 horas da manhã, e às vezes 9 horas a gente está chegando e mal vê os filhos, né? Vai fazer uma comida, você já não quer fazer uma comida. Eu, particularmente, eu tenho preguiça de fazer comida. Eu tenho, como que fala? Pouca criatividade com as coisas que a gente tem no dia a dia. Mas quando eu vou para casa da minha mãe, eu já não sou. A minha filha até falou para mim um dia, falou assim, engraçado, chega aqui em casa, porque a gente trata lá como lá em casa, né? Chega aqui em casa, você faz um monte de coisa e lá em casa você não faz. Mas aí você vai lá na horta, tem mandioca, tem laranja, tem isso, tem aquilo outro, tem um monte de coisa para a gente inventar. Agora aqui não. Essa facilidade, às vezes, até de pedir alguma coisa pronta, sei lá, sabe, já atrai a gente, né? Então, é muito diferente a vida que a gente tem na cidade e a vida que a gente tem numa produção, né? É muito diferente. E aí eu tenho um problema muito grande comigo também, que aí o meu tio, ele é produtor, aí ele colhe tomate. Gente, o tomate dele é desse tamanhozinho assim, vermelhinho, doce. Chega aqui, eu vou no mercado, é um tomate desse tamanhão, esverdeado e sem gosto, que parece um isopor. Aí, às vezes, meu marido fala, comprar uma verdurinha. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não como feijão, gente. Eu não como feijão. Aí ele fica falando, tem que cozinhar feijão. Eu falo, feijão branco, cozinha você. Feijão branco, não gosto desse feijão. Sabe? Eu não gosto de comer, não gosto de fazer, porque eu olho para a panela, eu não gosto daquela comida branca. Aí a gente compra abóbora. A abóbora daqui é uma abóbora meio, sei lá, que cor que é aquilo. Aí quando eu vou lá, eu trago as abóboras que meu tio colhe lá. Laranjinha a abóbora, ela é doce, você não precisa nem pôr açúcar nela, de tão doce que ela é. Aí eu falo, gente, nossa, onde foi, né, que a gente se perdeu, assim, nessa nossa vida, assim. Então, se a gente pensa lá atrás, as pessoas viviam muito porque elas plantavam, elas colhiam, elas já se exercitavam, já vivia naquela comunidade de a gente precisa fazer aqui para a gente comer, e não era uma busca, a busca era pelo alimento, a busca não era por um computador novo, por um smartphone novo, ou por isso ou por aquilo, não era essa busca, né, que a gente tinha, era uma busca de sustento mesmo, né, era sustento, era comida, e era mais feliz, as pessoas eram mais felizes, né, elas tinham contato com a natureza também. Se parar para pensar, você ia na casa das pessoas, sempre tinha um doce, alguma coisa para se comer, né, uma bolacha, um biscoito, sempre tinha, né? Hoje em dia a gente acha, exagero, não vou fazer porque vai açúcar. E as nonas metiam açúcar e manteiga e nata e faziam aquelas bolachas bem gostosas, pintada de manteiga, e se comia aquilo e ninguém morria de diabetes ou de colesterol, ninguém tinha índice alto. Aí hoje a gente não come porque tem muito açúcar, porque tem muita gordura, porque tem sal, porque não sei o quê. Se tu for olhar o que está sendo falado hoje, você nem come, né? Não come. Mas aí entra a questão das indústrias, né? Que processaram tanto as coisas, porque eu me lembro, assim, da minha avó fazer as coisas. Por exemplo, o açúcar. Colhia a cana, fazia melado, sabe? A coisa era produzida ali mesmo, não tinha nada de químico no negócio. O queijo era coalhado com as coisas que tinham ali na roça mesmo. Hoje não, a pessoa vai fazer o queijo, tem um coalho que já é industrializado para fazer o queijo, né? Tudo isso é o que vai fazendo mal, vai inflamando o nosso corpo. Infelizmente, é o que nós temos, né? É o que sobrou aí para nós, como consequência do crescimento, né? Do desenvolvimento do ser humano. E sabe o que é interessante? É que quando Deus fala para Adão sobre gerir bem os recursos, era sobre isso, né?
eu te fiz, Adão, para você gerir bem aí o que eu coloco no jardim para você usar bem, fazer bom uso dessas coisas. E o ser humano não faz bom uso das coisas que Deus deixou na natureza para fazer. A má administração dos recursos, né? E infelizmente, a sociedade toda paga o pato disso aí, né? Mas é isso, então, Deus mesmo limitou a idade do ser humano. Pode falar, Só Fernanda. dando mais um gancho nessa prosa. A gente mesmo, né, vem sendo ensinado, né? Eu já tirei essa teoria da minha cabeça faz tempo, né? Ai, tem que ser a vida mais prática, né? Tem que ser tudo mais prático, né? Tipo assim, a gente mora a 30 quilômetros da cidade, então, né, a gente tem tudo mais ou menos que a gente precisa, a gente planta, assim, né? O básico a gente planta, só não planta batata, mandioca, essas coisas não, mas, tipo, fruta, verdura a gente tem, né? E não é que é ruim, assim, é o meio da gente viver, não precisa comprar, tem ali, tem um tempo, vai ali plantar, dá, dali uns tempos tu tem, né? Aí tem outro tempo que tu tem outra variedade, assim, sabe? Vai plantando. É. E do açúcar, né? A vida inteira a gente comeu açúcar, mas a gente fazia tudo a sobremesa em casa, a gente fazia tudo, a gente quase não comprava nada, né? Daí o dia, acho que foi o Ismael Sobrinho, psiquiatra, falou, né? Um dia que eu escutei ele falar, diz que antigamente a gente fazia tudo em casa, não se comprava as coisas, né? Como chegou industrializado, as pessoas deixaram de fazer, né? Deixaram de consumir os produtos caseiros e foram tudo comprar. E aí que está a questão, né? Daí tem essa outra questão também, né? Desembalar mais, né? Descascar mais. Essa que é, Desembalar menos. tipo assim, a gente se esqueceu dessa parte, né? Que tem que descascar tudo para consumir, né? A gente quer tudo pronto, né? A gente quer tudo na hora certa, a gente quer para comer, tem que estar ali. Mas não é assim, né? Fazendo um resumo assim da minha vida, assim, né, eu tô bem assim, bem pacata mesmo nos últimos tempos, assim, né? Tipo, tudo que tem, né? A gente consome o que tem em casa. Se não tem, a época certa vem para consumir, né? E eu pensando, né? E tá certo, é assim que tem que ser, né? Não adianta a gente querer fazer mundos e fundos, né? É uma coisa que eu aprendi assim, depois, né, que deixei muita religiosidade de lado, assim, a gente tem que ser o que a gente é, né? Não adianta você querer dar um passo maior que a perna, né? Ser uma pessoa evoluída, assim, né, nas coisas, né? E a gente tem, né, tipo, um mar aberto, um céu aberto, tipo assim, né, onde é que a gente mora, né? Assim, usufruir do que a gente tem, né? É isso. Tá tudo bem, Valorizar, né? valorizar Valorizar o que a tem, gente tem. né? Onde é que a gente tá, né? E hoje, escutando, né, o áudio que mandou lá na Letéia, a gente tem que frutificar onde a gente está plantada, né? Eu pensei, serviu para mim essa sim, né? Assim, buscar conhecimento para mim, frutificar onde é que eu estou plantada, né? Assim, acho que isso que me falta, é isso que eu tenho que correr atrás, o tal do conhecimento, né? Quando eu conseguir explicar para mim o que eu estou estudando, é um grande passo na minha vida. Não chegou essa Sim. parte ainda não chegou para mim ainda, eu explicar para mim mesmo o que eu estou aprendendo. É uma parte que eu preciso me adentrar mundo afora ainda para aprender essa parte. É bom ter alguém para conversar sobre, né? Porque às vezes nem você consegue entender Graças a Deus. que já começa, Que a gente né? se reúne para umas coisas, para se explicar umas É. coisas, para entender umas coisas, para aprender umas com as outras, né? Porque a igreja mais próxima tem que ser a que a Bíblia, o que fala conforme a Bíblia, né? Eu não encontrei ainda essa. Sim. Não, Infelizmente, né? Cada vez mais difícil. mais difícil, né? Só Eu Jesus. ainda queria pegar o gancho da questão da Pode, alimentação, vamos. antes que a Lilian toca para o assunto que a gente deve ver. A questão do quão importante é essas famílias que têm esse pedacinho de terra, porque a gente sabe que o futuro não está muito bom assim para quem não tem uma fonte de alimento.
Então, para quem tem um pedacinho de terra, para quem tem um terreninho que possa plantar a sua mandioquinha, a sua batatinha, o seu tempero, a sua salada e ter uns pés de fruta, no futuro isso vai fazer uma diferença enorme, porque as previsões não são nada boas, né? De fome, de escassez de alimento, até se você for olhar na época da pandemia, a questão do isolamento social. Quem tinha para comer em casa, os agricultores, não passaram necessidade, não passaram vontade, porque tinham a carne, o leite, os ovos, né, o básico, e o pessoal da cidade, além de não ter dinheiro, porque foram proibidos de trabalhar, não podiam, muitas vezes, ir no supermercado, né, então, também é um viés importante a se observar, quem tem um pedacinho de terra, que mantenha essa terra, porque no futuro vai fazer diferença. Sim, faz, né, já tem feito, e faz mais ainda. Eu acho que eu contei para vocês que eu fiquei uns dias lá na casa da minha mãe, que tem uma roça lá, né? Ela mora na cidade, mas tem uma roça, e ela não levou coisas para lá. Se ela foi para a cidade, não voltou e não tinha levado coisas para lá. E aí, à noite, ela falou assim, nossa, vem aqui na cidade comprar as coisas, que não sei o quê, porque não vai dar para eu ir levar. Eu falei, mãe, levar o quê? O quê? Não, porque tem que ter coisa para vocês comerem, que não sei o quê. Eu já fiz coxinha de mandioca, tinha um peito de frango de geladeira, fiz coxinha de mandioca, fiz chá de laranja, casca de laranja, com aquela laranja boa, que, sabe, do quintal, aquela laranja gostosa, cítrica de verdade, que não é aquela imitação de uma laranja boa. Eu já fiz suco de limão durante a tarde, eu fiz bolo, eu fiz um monte de coisa que Sara tá arrumando. Não tem nada aqui que fazer a gente comer mais para quê? Né? Porque não, é tudo com coisas que já tinham lá, assim. A única coisa que não era de lá era o peito de frango que estava na geladeira. Mas tudo eu usei com o que tinha lá, banha de porco para fritar, né? As coisas, e aí eu falei, eu até conversei com isso com ela, eu falei assim, olha o tanto que é rico isso daqui. Porque amanhã, se tiver fome no mundo, a gente tem mandioca. Dá para fazer um monte de coisa, sabe? Tem um milho plantado, tem coisa, mas vai cansar de comer milho, não é alimento, a gente tem alimento, sabe? Não tem aquela coisa assim, a gente vai morrer de fome? Não vai morrer de fome, né? Porque a terra vai continuar produzindo. E isso é muito rico mesmo. Mas é o ser humano voltar para esse lugar onde ele governa os recursos, né? Ele governa os recursos, ele não usufrui dos recursos de modo irresponsável, porque hoje a gente caminha para essa destruição toda aí coletiva por causa da má administração dos recursos, a ganância do ser humano, né? Muita ganância, meu Deus, é uma coisa assim, terrível. Mas vamos lá, então, o resumo, né, desse capítulo é que Deus é bom e nos fez bons, a fim de tornarmos partes da sua glória. Então, assim, o projeto de Deus para o ser humano não era um ser humano caído, era um ser humano bom para participar da sua glória. Nada que Deus fez é ruim. Tanto que na criação ele olha e fala, eis que tudo é bom. Eu criei o céu, a lua, as estrelas, e viu Deus que era bom. Aí Deus criou o ser humano e viu Deus que era muito bom. Então, o que Deus fez era bom, a fim de que aquilo que é bom participe e manifeste a glória dele. Por isso que eu sempre falo, tudo que a gente vai fazer, seja no trabalho secular, seja na nossa casa, seja pregando o evangelho, seja fazendo o que for, a gente tem que colocar na nossa cabeça que tudo que a gente faz tem que manifestar a glória de Deus. Em algum ponto tem que manifestar a glória de Deus. Coisas que eu não gosto de fazer, eu sempre me lembro assim, como o Senhor, que eu vou manifestar a glória do Senhor nesse negócio, porque eu não gosto de fazer isso daqui. E aí, às vezes, eu penso que tem coisas na nossa vida também que a gente entende que não manifesta muita glória mesmo, não adianta ficar quebrando a cabeça naquilo ali, sabe? Buscar outros caminhos. Mas a vontade de Deus é que a gente o tempo todo manifeste essa glória. E aí o que ele traz para nós? Que
O projeto é ser como filhos de Deus, o que concretiza por meio de uma jornada de desenvolvimento possibilitada pelo Espírito de Deus. E é muito bonito isso, porque Deus, ele deixa o Espírito para possibilitar que a gente volte para esse lugar onde a gente manifesta a glória de Deus. Sem o Espírito Santo, não existe essa manifestação. Então, a nossa natureza, por causa do pecado, ela é caída. Então, a gente sempre vai lidar com a dor da fragmentação que o pecado causou em nós. Mas, por causa de Jesus, do sacrifício, e pelo fato do Espírito Santo estar em nós, agindo em nós constantemente, a gente tem a possibilidade de voltar para esse projeto, para o centro da vontade de Deus. Então, eu tenho possibilidade de manifestar a glória de Deus naquilo que eu faço constantemente no meu dia a dia, né? Como mãe, como esposa, em tudo. E isso não significa que, como mulheres, a gente vai entrar debaixo das ideias, porque tem tanta ideologia em cima do ser feminino. A gente tem a ideologia feminista, que a gente tem falado muito sobre ela, que é essa, vamos desbravar o mundo é nosso, os homens que se lasquem, que eles não são importantes, né? E aí tem o contrário, que a religião vai impor para nós, de que o homem é a cabeça e a gente fica embaixo dele, por baixo dele, para tudo, é ele que manda, é ele que faz o que quiser da gente. São ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus. Ela vai levar para um caminho que não condiz em nada alinhado com as escrituras. Então, o papel da mulher não é uma submissão onde ela obedece cegamente, onde ela aceita tudo como se aquilo ali fosse o bem absoluto, tem que acontecer daquele jeito. Então, para que eu seja uma mulher que agrade a Deus, eu vou ter que obedecer o meu marido em tudo que ele fala, fazer tudo do jeito que ele quer, porque essa é a vontade de Deus para mim. Não é. Não é. A virtude da mulher, ela vai além, ela vai muito além do que essas coisas que a religião prega. Porque a virtude, ela é considerada, no hebraico, a palavra equivalente a uma estrategista de guerra. Então, o que é que aconteceu? Em virtude do pecado, do sofrimento, o coração do homem ficou corrompido e ele começa a subjugar os mais fracos. Então, ele olha para a mulher, ele vê que a mulher é mais fraca, então ele começa a abusar da mulher. E não só da mulher. Ele começa a escravizar os mais fracos. Aí começa, por causa da ganância, começa a vir os escravos, começa a ter toda essa objetificação, né, do ser humano, porque aí as pessoas falam assim, não, mas Abraão tinha escravos, não sei quem na Bíblia também fala, tinha escravo, mas isso quer dizer que Deus, ele instituiu isso e ele falou em algum lugar assim, terás escravos para ti. Ele não falou isso. O que aconteceu foi que o ser humano, por causa da busca do poder e por causa do pecado, ele começou a colocar julgo sobre os seres humanos mais fracos do que ele. Ele começou a escravizar os seres humanos mais fracos do que ele, a fim de enriquecer, por causa da ganância, por causa de tudo aquilo que ele começou a direcionar o coração dele. Então, cada um dos problemas, né, que foram gerados, tudo é em decorrência do pecado. E aí começam os problemas que são os obstáculos à realização do propósito doxológico de Deus por meio da nossa participação. O que é a doxologia? Doxa significa glória. Então, Deus nos criou doxológicos, porque nós precisamos manifestar glória, Ele colocou glória em nós. O pecado vem e apaga essa glória, e impede a nossa participação. Então, o obstáculo impede que a gente participe da glória de Deus. E aí, o pecado, ele vai agir como essa dinâmica que coloca o homem em oposição a Deus, ao invés de colocar ali, vivendo no mesmo
no mesmo propósito, né, que Deus criou. Por isso que eu falo muito, que eu uso essa expressão de a gente precisa entender como voltar para esse ponto de onde Deus queria que a gente nunca tivesse saído. Esse é o nosso desafio, né? Conseguir voltar para esse lugar e também conseguir guiar outras pessoas para esse lugar, para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. E aí, o que que acontece? Esse sofrimento, que é a angústia, né, que a gente viu em Kierkegaard lá atrás, nas primeiras aulas, ela vai criar um conflito interno entre aquilo que eu quero e o sentimento, e geralmente aquilo que eu quero é esse sentimento de autopreservação e a questão de glorificar a Deus. Esse negócio aqui resume a psicopatologia. Deixa eu só colocar aqui, só para a gente... Ó, o nosso desejo criado de autopreservação e o nosso chamado para glorificar a Deus. Porque o desejo de autopreservação, ele se resume em tudo aquilo que a gente faz para tentar se manter vivo no mundo, né? Porque a gente entendeu que precisa, por exemplo, eu compro muita comida lá na igreja, tem um irmão que todo dia, depois do culto, ele vai na padaria. E a esposa dele já falou para mim, lá em casa tem pão. Todo dia ele leva pão. Pode ter pão sobrando, pão mofando, ele leva pão. Ele morre de medo de acordar e não ter pão. É um sentimento de autopreservação. Mas isso não vai contra um princípio que Deus nos ensinou? Que não é para eu desperdiçar, que não é para eu jogar fora, né? Que é para eu me preocupar com a minha porção ali diária, mas não é para eu porque isso representa um coração muito ansioso. E se amanhã eu estiver sem? Ele não pode sair amanhã se acabou. Acabou o pão. Amanhã se acabou o pão. Sair 15 minutinhos e ir numa padaria buscar pão? Fresquinho, ele não pode. Mas o fato dele levantar e olhar e o pão não estar lá, deixa ele chateado. Então, é um sentimento de autopreservação. Um outro exemplo é quando a pessoa ela abandona alguma coisa para não ser abandonada. É um sentimento de autopreservação. Aí, tá vendo como vai entrando as feridas emocionais, vai entrando os vícios que a pessoa desenvolve, porque ela tem o sentimento de autopreservação, mas todo sentimento de autopreservação vai nos levar para o contrário do papel de glorificar a Deus. Porque aquele que vai realmente glorificar a Deus é aquele que consegue descansar o coração nele, né? É alguém que tem ciência do que está fazendo. No momento da dificuldade, eu tenho ciência de que Deus está eu não estou parado. Por quê? Porque Deus está me levando aqui, nesse lugar que eu estou manifestando a glória de Deus aqui, eu tenho plena convicção de que Deus está fazendo algo aqui, ainda que eu não veja, é aquela questão, né, da fé real, assim. E a pessoa passar por isso com tranquilidade. Mas se ela não consegue passar por isso com tranquilidade, ela fica ansiosa, ela fica depressiva, ela começa a brigar com as pessoas, os relacionamentos começam a se fragmentar, então ela começa a ficar doente, tanto fisicamente quanto psicologicamente falando. E aí a gente vai entrar também naquela questão da fragmentação. A fragmentação do ser humano, que o iluminismo, o modernismo, né, ele vem e coloca o iluminismo e o modernismo, eles se opõem. No iluminismo, eles começam a colocar em pauta a materialidade. A matéria é importante, é aquilo que a gente vê, aquilo que tá. Depois lá no modernismo, eles já começam a falar assim, não, a subjetividade é importante, aquilo que a gente sente é o que é importante. Aí, juntando isso tudo, começaram a separar. O corpo não é importante e a subjetividade é que é importante. E aí, o que acontece? Aí começa a entrar as ideologias, que, eu nasci num corpo de mulher, mas tudo bem, se o meu desejo é ser um homem, então eu sou um homem. Por quê? Porque o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas emoções estão me dizendo que eu sou um homem.
num corpo de mulher, ou seja, eu vim trocada, né? Aconteceu alguma coisa errada aqui nesse caminho. Então, não é importante a minha biologia, porque a biologia não interessa, porque a matéria não é importante. Olha que coisa. Tá vendo como que começam as ideologias? Aí eu começo a negar quem eu sou no corpo, eu começo a negar a minha biologia. E isso vai me trazendo danos físicos, porque aí eu começo, às vezes, vou fazer uma mastectomia, né, para poder tirar os meus seios, porque eu quero parecer um homem. Eu vou cortar o meu cabelo curtinho, eu vou começar a rapar o meu rosto para ver se cresce pelos mais grossos, para eu parecer um homem. Eu começo a mutilar o meu corpo, porque eu não aceito a minha biologia, porque no meu sentimento eu sou outra coisa. Tudo isso é resultado dessa fragmentação. Né? Posso perguntar? Posso perguntar? Pode. Uhum. Sim, eu conheço uma menina, ela tem acho que uns 12 anos, assim. Ela é bem masculina, assim. Até hoje, assim, eu fico pensando, assim, um dia a mãe dela disse, ela é bem masculina, assim. Eu não dei resposta para a mãe dela. Eu disse, mas é sua filha. Ela não quis entrar no detalhe da história, por quê, como que aconteceu, como que vem acontecendo, que tudo que ela quer, ela sempre tem, assim, a imaginação para masculino, uma roupa masculina, corte masculino, bem como você falou, assim, bem masculino, assim. Futebol, ela gosta. Daí até uma conhecida minha disse, não, mas é a mãe dela escrita, porque a mãe dela também jogava futebol, a mãe dela também. Eu disse, mas meu Deus, mas não, a mãe dela não é. A mãe dela é muito diferente dela. Uma menina, assim, com 11, 12 anos. Tem 2 pontos, Fernanda. 2 Sim. pontos. Primeiro, que a gente tem uma ideia na nossa cabeça que a cultura colocou. Qual que é a ideia? A ideia é que a menina vai vestir um vestidinho, que ela vai brincar de boneca, que ela tem que ter o cabelo comprido, cheio de lacinho e tudo. Na verdade, a gente já vai impondo isso nas meninas. É o que a gente quer, é o que a cultura coloca. Mas tem meninas que não têm desejo nenhum por outra menina, mas ela gosta de carro, ela gosta de futebol, ela gosta de esporte radical, e ela é mulher. O desejo dela vai ser por meninos, o desejo sexual dela é por meninos, mas ela é mais bruta, sabe? Então, não é o fato, assim, não é o fato do gosto, às vezes, da pessoa, a não ser, assim, que seja aquele exagero de, não, eu gosto de roupa de homem, mas não é tipo assim, não, ela é uma menina que gosta de uma calça mais larga, de uma camiseta mais larga, gosta do cabelo mais curtinho, mas não quer dizer, né, agora, a não sei que ela vá direto, eu vou sempre nas roupas de homem, porque eu gosto da roupa de homem mesmo, né, ela já começa a ter aquela queda, então são 2 pontos, é a sociedade que ditou o que é certo para a mulher, o que é errado, né, por muito tempo, o certo era não usar calça, e depois já começaram a usar calça, né, de formas diferentes, mas começou a usar, então tudo vai mudando, a gente vai se encaixando na cultura. A mãe dela diz para ela, assim, a mãe dela, né, fala para ela, ué, menina, né, vamos botar a roupa de menina, né, coisa e tal, assim, mas eu quero uma camisa assim, assim. Eu quero uma calça mais larga, assim, sabe? Ela é criança ainda, sabe? Daí, claro, esse, né? Tipo assim, quem é mãe, é pai, vô e vó, né? Fica sempre cutucando, assim, né? E tem outra coisa. É. Isso. São os 2 pontos que eu vou falar. Às vezes a menina, ela quer vestir uma roupa, o negócio é tão subjetivo mesmo, gente, porque às vezes a menina, ela quer roupa larga e ela quer cortar o cabelo, ela quer parecer um menino porque ela foi abusada. Ela quer esconder a feminilidade dela. Ela quer esconder as curvas dela. Ela não quer ser vista como alguém desejável. Acontece demais. Sim. Né? A Então, gente... Sim, pode falar. Pode falar, Fernanda. Eu conheci um caso bem parecido, assim, só que eu conheci a criança, ela era bem pequenininha. E quando eu trabalhava lá na cidade perto da Fernanda, a menina, ela era, tipo assim, ela tinha 3, 4 aninhos e ela acompanhava a mãe dela sempre nas reuniões que a mãe dela ia. E ela sempre teve uma característica de menino. E eu ficava pensando, olhando para aquela menina assim, pensava, gente, como ela tem traços. Ela já tinha feito traços
feitios, atitudes, e ela era um cotoco de gente. E esses dias, por acaso, assim, no Facebook, eu vi a mãe dela postando, que acho que ela terminou o ensino médio, e ela trocou de nome. A mãe dela não chama ela pelo nome eu nem lembro como é que era o nome dela de criança, de menina, mas a mãe dela postou assim no post do Instagram, do Facebook, parabéns, não lembro nem o nome que ela usou. Natan, porque tem uma menina que eu associei, porque tinha uma vizinha dela que era Natana, e então ela está usando o nome de Natan. E eu disse, nossa, essa menina, ela era desde pequenininha ela tinha esses traços. Só que daí eu fico, no que você falou, né, eu fico pensando, eu acredito que como a sociedade tem validado essas coisas, fica muito mais fácil para crianças indo, inculcando, pois eu não sou menina, eu sou menino, e tem a validação da sociedade, a validação da escola, a validação das mídias, né, é verdade, eu gosto mais de usar um calção comprido, eu sou menino, e aí aquilo vai validando aquele sentimento que talvez ela nem ia, se fosse há 30, 40 anos atrás, ela nem iria dar vazão a esse sentimento, e ia passar essa fase, e ela ia ser uma mulher, né, adulta. Uhum. E aí eu vi aquele post, eu fiquei de boca aberta, assim, porque ela apresentava, e eu lembro, assim, dela, ela era bem menininho, assim, e hoje ela mudou de nome, ela é um menino. Sim, já tem uma prima que desde pequenininha, ela brincava com brincadeira de menino, gostava de chutar bola, andava meio assim, sabe, meio machinho, enquanto a gente era bem menininha, ela era bem machinho, assim, e a mãe dela vestia ela de vestidinho, sempre que ela, né, quando conseguia controlar, ainda vestia assim, mas ela cresceu e ela não era assim, era bem assim, as brincadeiras bem de menino mesmo. E ela foi uma adolescente que deu muito trabalho com homens. Nossa, ela deu muito trabalho com homens. Então, assim, ela tinha aquele jeito dela, mas ela não era lésbica, alguma coisa assim, nunca nem passou pela cabeça dela, muito pelo contrário, deu muito trabalho com os meninos mesmo, né? E aí, agora, sim, ela continua com aquele jeitão dela, hoje ela é casada, ela tem filhos, tudo, e ela trabalha, sabe o que ela faz? Ela fez técnico em edificações, e ela trabalha no pesado, ela quebra piso, gente, ela tá grávida, ela tá quebrando piso. Aí o marido dela falou assim, eu sei o que eu faço com a sua prima não para. Você falou, meu filho, é muito pior você fazer ela parar, ela não quer parar, não vai parar a hora que ela quiser parar, você não põe mão nela, não adianta. Não vai adiantar, mas é isso, sabe, assim, aquela coisa, aí ela fala, não, sem mim o trabalho não vai, não flui, que não sei o que lá, e aí o dia que a minha avó morreu, né, foi eu que liguei para ela, e aí eu liguei pro marido dela, né, na verdade, porque eu não queria falar para ela que ela tá grávida, né, para ele dar uma notícia mais calma, mas o celular dele estava no Bluetooth do carro, ela ouviu, aí ela chegou lá, com botina, tudo sujo de terra, sabe, tinha vindo do trabalho, e assim, tá vendo como que não é uma regra? O fato dela gostar de futebol, dela gostar de subir em árvore, enquanto a gente estava brincando de boneca, ela estava pendurada na árvore de cabeça para baixo, igual um macaco, sabe, era assim as brincadeiras dela, sabe, enquanto a gente estava brincando de boneca, ela estava brincando com os meninos, correndo atrás de bola com meus primos. E ela, na adolescência, deu super trabalho com meninos até casar, e depois casou, continua trabalhando no pesado, ela gosta de coisa que exige mesmo, né, da força física dela, e, bem, o marido dela é pastor, ela é crente, muito crente, se converteu e tal, e não, tá vendo, não é uma regra, sabe, assim, olhar para a menina e falar assim, nossa, tem um jeitinho de menino, ela andava até meio assim, sabe, tem um jeitinho de menino. Não é isso é muito a regra, assim, o estereótipo, né, que a sociedade impõe para menina, né? Por exemplo, o menino ganha carrinho, menina ganha boneca. Se bem que eu, particularmente, acho bem estranho o menino querer brincar de boneca. Não acho legal, não. Mas já a menina querer ter um carrinho da Barbie, alguma coisa assim, eu acho super tranquilo.
né? Porque, sei lá, pode ser até um preconceito meu, não sei, mas eu acho estranho menino brincar de boneca, vestir roupa cor-de-rosa, mas é um estereótipo que a sociedade já criou em mim também, né? Não quer dizer que se o menino vai brincar ali, de que ele é o pai da bonequinha da irmã, que ele vai ser um homossexual. Às vezes ele realmente está se vendo como o pai da bonequinha, né? Ele pensa assim, um dia eu vou ter uma esposa, um dia eu vou ter um filho, um dia eu vou... Né? Às vezes é isso que passa na cabecinha dele. Agora, se ele está brincando e vai lá, pensa que ele é a mãe da boneca, aí já tem uma coisa estranha, né? Aí a mãe já pode ficar de olho ali, que tem alguma coisa errada. Pode falar, Tamiris. Você falando isso, a Iris fez aniversário, né? E ela pediu aquelas arminha, pistola de pressão, de presente. Uhum. Ela pediu. Aí você falando isso, veio isso na minha cabeça. Ela tem pede umas coisas inusitadas, sabe? Iris, tanta coisa que você pedir, você vai pedir uma arminha, aquelas armas de pressão, com a pistolinha de EVA, porque eu vi um amigo da escola que tem, e ela quer ter, aí ela fala que ela vai virar policial. Aí ele foi e deu a arminha. Aí você falando isso, ela pede, às vezes, uns brinquedos, nada a ver, às vezes, né, um carrinho, ela ganhou também um carrinho de controle remoto, mas é da Barbie, tá? Uhum. Sim. Sim. E a Iris nunca gostou de laço na cabeça, nunca gostou muito de enfeite. Agora, depois de grande, que ela mesma que gosta de colocar, mas quando era mais novinha, nunca gostou. E ela sempre foi muito feminina, assim, né? Uhum. Acredito eu. É o estereótipo, gente, e isso funciona tanto para nós também, adultas, que lembra que eu falei daquela onda da mulher de laço no cabelo, vestido rodado, tem que ficar em casa cuidando dos filhos, receber o marido com um bolo quentinho quando ele chega do serviço, porque é estereótipo. Aí todas as outras ficaram se sentindo horríveis. Por quê? Porque não tinha um marido que bancasse aquilo tudo. Não conseguia, né? O máximo que o marido ia chegar em casa, se achasse o bolo, era te achar descabelada, porque você já lidou com tudo, né? Já lidou com a casa, já lidou com o filho, já lidou com a comida, já lidou com... Não dava para seguir aquilo, a não ser que você fosse muito rica, né? Para ter pessoas para te ajudar, para ficar por conta. E aí, e como que as pessoas, elas vão se deixando levar por aquilo que a sociedade vai falando que é o correto? O correto é isso, a mulher correta, a mulher de Deus, ela age dessa maneira aqui. Gente, eu fiz uma limpa no meu Instagram de mulher crente, de mulher teóloga, que vive cheia dessas regras, sabe? Porque o certo é a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Não, porque o certo é a mulher ser empresária. Não, porque o certo... Gente, o certo é a mulher ser de Deus e manifestar a glória de Deus, onde Deus a colocar para ser aquilo que, né? Aquilo que tem que ser. O que é certo? Certo é aquilo que Deus fala para mim, aquilo que ele me ensina, aquilo que ele me instrui. Não é o que a sociedade impõe para mim. Aí você vai falar assim, não, mas isso é bíblico, porque elas batem no peito para falar que é bíblico. Tá, mas é bíblico também, a mulher que tem pensamento estratégico, que olha um campo e já vê uma vinha plantada no campo para dar lucro para ela. Né? Não fala? Fala de Priscila, que comercializava tecido de púrpura. Naquela época, tecido de púrpura era caríssimo. Então, isso quer dizer que ela negociava com as pessoas de alta sociedade. Então, era uma empresária. Não, porque o certo é ficar em casa. O certo é a mulher não pregar, a mulher tem que ficar calada na igreja. Não, o certo é aquilo. Gente, tudo estereótipo da sociedade. Mas por quê? Porque o homem caído, ele tem a necessidade de ter razão. Ele tem a necessidade de criar um monte de regra e fazer um monte de gente que não tem um pensamento próprio, uma ideia própria, que não tem um raciocínio próprio, se colocar debaixo daquilo ali. E aí vão adoecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Antes da gente entrar aqui, eu recebi uma mensagem de uma mulher que foi aluna minha. Ela me perguntou assim, o que você acha do termo desigrejado?
Aí eu falei para ela assim, o termo desigrejado é o termo desigrejado, já diz o que quer dizer. É uma pessoa sem igreja, né? É muito simples, o termo é o que ele é. Né? Agora, o conceito por trás disso é pessoas muito feridas, muito adoentadas, não querendo retornar mais para o sistema religioso. Isso não quer dizer que a pessoa siga bem, porque às vezes ela não vai ter comunhão com outros irmãos, e isso é ruim. Mas não fazer parte de um sistema adoecido é maravilhoso. É muito bom. Mas, infelizmente, né, o ser humano segue cada vez mais adoecido. Eu vi um pastor falando sobre nós, os pastores, estamos curando feridas das quais nós não fomos curados. Nós estamos tentando curar feridas das quais nós não fomos curados. Então, ele falando assim do peso que é tentar resolver coisas que eles não resolveram nem em si mesmos. E aí eles acabam gerando mais feridas ainda. Mas tudo isso é em decorrência do quê? Do pecado. Então, se o físico, ele vai adoecer, o psicológico também adoece. A gente tem um exemplo na igreja de um rapaz que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E aí tem dia que ele não está bem. Ele fala para mim, tem dia que hoje eu não estou bem, hoje... O dano físico gerou uma depressão. Por quê? Porque agora eu não ando mais. Mas se ele fosse psicologicamente adoecido antes, ele também poderia ter um dano físico causado pela fragmentação psicológica, né? O câncer é uma questão dessa, né? É uma doença que a gente julga ser psicossomática mesmo, porque eu vou alimentando aquela mágoa, eu vou guardando aquela mágoa, ela vai sair no meu corpo em forma de alguma coisa, né, em forma de alguma questão, e aquilo vai trazer um dano muito grande para o meu corpo. Mas começou aonde? No psicológico, nas emoções, no coração, né, nas partes mais profundas da nossa alma. Assim, os seres humanos têm 3 sérios impedimentos ao cumprimento dos fins para os quais foram criados, e, portanto, 3 condições interrelacionadas na psicopatologia humana. Consequentemente, apesar da bondade de Deus e da nossa, que é derivada da dele, não há dimensão profundamente trágica na vida do ser humano. O que poderia ter sido uma agradável viagem de férias com Deus em direção à vida adulta, tornou-se um drama épico de extrema importância e, para alguns mais do que para outros, árduo e angustiante. Então, ele vai falando que era para ser uma experiência muito boa, mas acabou se tornando uma experiência bem drástica, uma experiência que, para alguns, é pior do que para outros, né? Deixa eu ver o que me escreveu, depois tem para compartilhar. Tá. Ninguém tira da minha cabeça que o câncer da minha tia foi emocional. Gente, é muito real isso, assim, é muito... no Hospital do Câncer, assim, se a gente vai captar ali algumas histórias, você vai perceber que, eu não sei se tem alguns artigos sobre isso, eu posso até procurar. Mas, por exemplo, o câncer de mama geralmente está muito relacionado à traição. Marido traiu, magoou e a pessoa ficou, na maioria das vezes a pessoa ficou naquele relacionamento porque era o certo a se fazer, por causa dos filhos, disso, daquilo outro. Mas ela nunca conseguiu perdoar, viveu sempre magoada com aquele cara, ela se anulou dentro daquela relação e ela ficou ali. O câncer de mama se desenvolve nela. Sabe? Então, às vezes, em cada ponto da pessoa, onde começa aquilo, vai representar algo muito parecido com o de outra pessoa. Isso não é à toa, assim, não é um dado solto, sabe? Não é uma coisa que a gente simplesmente possa ignorar. É a mágoa. Aparelho digestivo. Uhum. Então, Lilian,
Tem uma moça que eu sigo no Instagram, ela é brasileira e mora aqui em Massachusetts. Ela tem 28 anos e ela teve um câncer, um colioangicarcinoma, uma coisa assim. Ele é um câncer muito raro e ela explicou tudo que ele é um câncer que geralmente dá em pessoas mais velhas. E o dela estava localizado nas veias do fígado dela. Então, assim, ela fez todos os exames e não aparecia, porque aqui nos Estados Unidos eles fazem o tal de PET scan, que detecta as células cancerígenas, né? E ela fez e não aparecia nada no sangue dela. E aí ela foi fazer um ultrassom de abdômen e tinha um médico que fez o ultrassom, e acho que o senhor muito experiente, ele disse assim, olha, eu não quero te assustar, mas você tem que procurar um especialista em câncer, porque eu acho que você está com câncer. E ela foi. E o testemunho dela é tão bonito, sabe? Até se você quiser olhar, porque ela disse assim, desde o começo, ela se assustou porque diz que o percentual de morte, assim, é altíssimo, porque ela teve que tirar, no começo ninguém queria operar ela, porque diziam que era inoperável, que ela tinha que fazer transplante de fígado, e aquela coisa toda, e demora o transplante, né? Porque daí eles teriam que reconstruir as veias do fígado dela e tal, e daí ela sempre, ela era muito guiada por Deus, assim, ela dizia assim, Deus me falava que não estava certo o que eles estavam me dizendo, eu não acreditava no que eles me falavam. E aí ela perguntou um dia para o médico, ela disse assim, tá, mas se eu tenho, por que se eu tiro o fígado e ponho um outro, vou fazer um transplante, vocês vão ter que reconstruir as minhas veias igual. Se vocês fizerem uma cirurgia e tirar a parte que não que está afetada, vocês vão ter que reconstruir igual. Então, qual é a diferença? A reconstrução é a mesma. E aí ela procurou um médico que faz transplante. E ele olhou os exames dela e disse, não, eu vou fazer a tua cirurgia. Mas isso ela procurou, assim, ó, uns 5 médicos diferentes. E aí ele disse, não, eu vou fazer. Só que ele disse assim, a gente vai ter que preservar no mínimo 30% do teu fígado, né, para ele poder se regenerar. E aí a cirurgia dela começou com a robótica, né? Só que eles viram que o câncer estava um pouco mais avançado, tiveram que abrir ela. Então, a cirurgia, que era para ser umas 7, 8 horas, durou quase 15 horas. E aí abriram ela e ele tirou 80% do fígado dela. E reconstruiu. E ontem, até ouvi o post dela, fez 4 meses que ela fez a cirurgia. Ela está perfeita. Ela fez agora um outro exame bem mais profundo, assim, e ela não teve que fazer químio, nada. E ela sempre dizia que Deus falava para ela, não é para a morte, é para a vida. E ela fala, minha vida mudou tanto depois que isso aconteceu, a família dela se reaproximou, porque ela era brigada com o pai dela, não, o sogro dela, há mais de 10 anos. Ela não falava com o sogro dela. E aí, nesse tempo, ela pediu perdão para o sogro dela, ligou para o sogro dela. O pai dela nunca tinha vindo visitar ela nos Estados Unidos e agora veio. E ela mora aqui já há quase 10 anos, né? E aí eu acho tão bonito o testemunho dela, porque ela era uma jovem, ela tem 3 filhos pequenos. E ela casou bem jovenzinha, assim, tipo, com 18 anos, ela tem 3 meninotes, assim, um atrás do outro. E aí ela sempre dizia que ela tinha certeza que o câncer dela não era para a morte, que era para a vida. E ela sempre fala que ela tem uma conexão muito forte com Deus. E aí eu fico pensando nisso que você falou também, né? A origem desse câncer, por que que ela teve esse câncer? E aí a resposta já vem ela mesma dizendo, né? Das dores profundas que ela guardava, das mágoas, talvez fosse disso. Mas o que mais impacta no testemunho dela é isso, sabe? Ela desde o começo, porque, a mãe se desesperou, as irmãs se desesperaram, o marido chorava. E ela dizia, gente, eu tô com medo, mas eu sei que eu não vou morrer. Esse câncer não veio para me matar. E hoje ela está vivendo uma vida perfeita. E ela abriu assim, daqui até embaixo, assim, um taio desse tamanho na barriga dela. E ela está levando uma vida normal, normalzinha. E olha que interessante, né? A pessoa mesmo, ela reconhece que carregava mágoas, que carregava, né? Porque é uma corrosão do corpo que começa na alma. É como se o sofrimento da alma rompesse o limite, né? Aquilo que a Bíblia fala, onde que a espada da palavra ela vai penetrar
na divisão das medulas, do osso, enfim, aí é como se a alma rompesse, o sofrimento da alma rompesse aquele limite e passasse para o corpo. E o, E aí o pai e a gente- mãe dela são divorciados desde que ela tinha 7 anos de idade. Acho que também é um peso, né? E talvez tenha contribuído para ela desenvolver esse câncer, né? Sei. E dentro das literaturas seculares mesmo, traz muito essa visão do psicossomático, né? O psicossomático, geralmente, ele não tem explicação nenhuma para a medicina. Como que isso surgiu aqui? Como que isso nasceu aqui? Né? Não é como o acidente desse rapaz que eu comentei, por exemplo, ele estava viajando, sofreu um acidente, e o acidente prejudicou a coluna dele e tal. Não foi assim, não tem um porquê. De onde saiu? Como que foi gerado isso aqui? Como que ficou isso daqui, sabe? Como que isso simplesmente nasceu um belo dia, eu acordei com isso? De onde que vem isso? Né? Não existe uma explicação plausível, assim, a medicina mesmo, a ciência, ela não vai conseguir trazer uma ideia clara de por que fulano tem um tipo de câncer e o outro tem outro tipo de câncer. Não tem. Por que um vem E o que eu acho, positivo, o outro não, né? o que eu acho interessante na história dela é a forma como ela reagiu à doença. Uhum. Porque Sim. daqui a pouco, qualquer outra pessoa, até eu mesma, nossa, colangiocarcinoma, nossa, 99% das pessoas morrem, pronto, vou morrer, vou só esperar sentado à morte e pronto. E ela, bem ao contrário, assim, a forma como ela reagiu à notícia, ela entendeu que aquilo não ia derrubar ela e ela reagiu, tipo assim, eu vou viver e eu não vou morrer. Eu acredito que isso também, o cérebro cria mecanismos e hormônios que vai fazendo com que o teu corpo reaja a esse pensamento, assim Sim. como reage ao pensamento ruim, né? Quando a pessoa tem uma doença, um câncer, nossa, então agora eu morri, pronto. Aí a pessoa se deprime, não, né? Que acontece em quase todos os casos, né? Sim. Mas me surpreende muito a reação que ela teve. Ela não se desesperou, mesmo tendo 3 filhos pequenos, e ela também tinha um seguro de vida que ela tinha feito aqui nos Estados Unidos, e aqui eles conseguem resgatar em vida também o seguro mesmo, ela não precisa morrer para receber. E ela disse para a irmã dela, eu vou receber tanto do meu seguro de vida, porque eles pagam, porque ela ficou 2 meses sem poder caminhar direito, tendo auxílio, sabe? Então, eles pagam. E um percentual do seguro que ela fez. E ela disse para a irmã dela, Deus me falou que eu vou receber tanto seguro de vida, e a irmã dela é corretora do seguro de vida dela. A irmã dela, capaz, não vai receber nada, não, nem metade disso que se falou, você não vai receber, pela lógica humana. E o dia que o seguro ligou para ela e fez a oferta, até os centavos bateu com o valor que ela falou. Tu vê que louco, né? A conexão que ela tem com Deus, ela tem uma conexão muito forte, assim. E ela recebeu o seguro, né? Deve ter sido uma bolada bem grande, porque os seguros aqui giram em torno de $700 mil, $1 milhão, né? E ela deve ter recebido uns 80% do seguro que ela tinha, né? Mas eu fiquei impressionada com a conexão dela e com essa força de viver dela, assim, com essa alegria, com essa... Em momento algum ela disse, não, realmente eu tenho um colangiocarcinoma, eles vão tirar meu fígado, eu vou morrer. Ela sempre dizia, Deus me falou que não é para a morte, que é para a vida. Sim. É interessante, né? Como que a gente percebe que a vida dela, o fato dela ter conexão com Deus, não impediu que ela guardasse mágoas, porque aí ela também vai falar das mágoas. Só que o fato de estar passando por aquilo e a conexão dela com Deus deu direcionamento para que ela resolvesse essas questões, né, para que ela se apegasse ainda mais a Deus e resolvesse as coisas, né, da maneira... E como Deus vai trabalhando na vida da pessoa que se dispõe a voltar para esse centro da vontade de Deus, mas que o que eu acho interessante é que a pessoa que tem comunhão com Deus não está isenta da própria humanidade, né? De ter mágoa, de brigar com alguém,
de ser humana, né? De adoecer, de ter as consequências das suas escolhas no corpo ou em outras questões da vida, é a humanidade que eu falo que a gente tem que sempre ficar atenta a essa questão, é a minha humanidade. Quando eu vou cuidar da minha alma ferida, eu vou cuidar da minha humanidade, né? Eu vou cuidar da minha humanidade. Já quando eu vou ao médico, eu vou cuidar da minha humanidade. E eu preciso disso, né? São coisas que Deus vai usando ao longo da nossa vida para nos manter de pé, para nos manter firmes, né? Tamires, pode falar para a gente caminhar aqui para o final. Eu tô dentro do ônibus. Não. Tá chiando, Tamires. Depois eu vou mandar um áudio lá no grupo falando da minha cliente. Eu tô dentro do ônibus. Tá, manda lá para nós, então. Tá, joia. Deixa eu ver aqui o que você colocou. Ela falou né, que da tia, ela acha que era emocional, tal. Teve um sonho de Deus curando minha tia, mas depois ela morria. Acontece, né? Também, assim. Porque essa questão da hora da morte, assim, é uma coisa muito pessoal, né? Só Deus sabe qual que é a hora, né? Qual que é o momento certo, assim. E é aquilo que a gente sempre fala, o ser humano não está preparado para isso. E sempre vai doer, sempre vai deixar uma lacuna, sempre vai deixar uma saudade, a gente não é natural, né? A morte não é natural. A morte não é natural. No enterro lá da minha avó, o pastor falou isso, a morte, nós não fomos feitos para morrer. Eu sempre repito isso, nós não fomos feitos para morrer, por isso que a morte é tão dolorosa. Porque o projeto original é vida eterna. Deus nos fez para vivermos para sempre, né? Então, a morte é uma consequência. Então, tudo que eu associo muito ao que Freud fala sobre pulsão de morte. Ele fala que nós temos uma tendência para buscar aquilo que nos faz mal. Por exemplo, a pessoa que tem essa queda por esporte radical, tipo aquela menina que pulou aqui em Minas, no negócio que a pessoa tem uma tendência, na verdade, aquilo ali é uma pulsão de morte, é como se o ser humano corresse ao encontro da morte. Esses meninos andam empinando moto por aí, sabe? É o risco, a adrenalina do negócio. O fato de, sabe aquele desafio, parece que eu vou vencer a morte, né? Não vai acontecer nada comigo, aquela adrenalina, assim, de enfrentar o perigo. E aí, Paulo fala que o bem que nós queremos, nós não fazemos. Então, isso é muito associado a essa questão da pulsão de morte. Por que nós não fazemos o bem? Porque o bem nos conduz à vida. Por que a nossa tendência é para o mal? Porque existe em nós uma atração pela morte, ao mesmo tempo que é uma repulsão, mas a gente precisa analisar se as escolhas que a gente faz no dia a dia, ela nos conduz à vida ou à morte. E não é uma morte física, às vezes é uma morte dos nossos sonhos, a morte dos nossos relacionamentos, a morte da nossa comunhão com Deus. A gente pode trazer para essa concepção vários tipos de morte que não são físicas. Então, a gente tem uma tendência a fazer escolhas para aquilo que nos conduz à morte. E aí, a Bíblia vai falar, né? Paulo fala que o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Quando a gente fala de pecado, não é um termo religioso. Pecado é errar o alvo. Se eu tenho um alvo aqui, o meu alvo é fazer, eu tenho um projeto, esse projeto precisa chegar a tal objetivo. Mas aí, no meio do caminho, alguém me chama para fazer outra coisa, eu me distraio, vai atrasar o meu alvo, vai tirar o meu foco do meu alvo. Isso é pecado. Quando eu escolho ir para o outro caminho e deixar o meu projeto aqui de lado, isso é pecado, eu pequei, eu errei o alvo que eu estava fixa nele. Então, isso vai me conduzir à morte. Qual morte? A morte do meu sonho por causa de um atalho, talvez,
né? Então, isso vai fazendo a gente fazer, vai ajudando a gente a fazer essa conexão de que o pecado nos conduz à morte e que nem sempre essa morte ela vai ser física, mas porque a gente acabou tendo essa ideia, né, de que acabou tendo esse obstáculo entre aquilo que Deus criou para manifestar e aquilo que de fato a gente consegue manifestar no nosso dia a dia, porque nós ainda estamos fragmentados de alguma maneira por essa psicopatologia que o pecado nos deixou. E aí, os PDFs estão aí, né, para vocês estudarem nos próximos dias. Coloca a gente na IA, né, resume, pede perguntas, não precisa ler, assim, mas a intenção é que se absorva o conceito mesmo, tá? E o que eu quero? Por que eu coloquei 2? Eu quero que vocês façam um cruzamento entre os dois. Um fala só da ansiedade e esse outro aqui fala do pecado e psicopatologia. Quero que vocês criam um raciocínio sobre isso, sabe? O que eu entendi aqui? Né? Eu entendo que o pecado fragmentou o ser humano e que, por causa disso, a ansiedade age no ser humano de que forma? Então, você vai cruzar os dois pensamentos, vai cruzar os dois documentos e formar um pensamento. Então, assim, esse pensamento, Fernanda, você falou aí que não consegue ensinar para si, você vai trazer para nós. Tá. Entendeu? A sua ideia, o que você entendeu, né? Todas vão fazer. De maneira simples, nada fora do comum, mas ter a ideia profunda, assim, de cruzar os dois. Tá? Sim. Ô, Lilian, esses textos vai estar disponível na plataforma, né? Tá, eu já coloquei aqui no grupo, vou colocar lá na plataforma também. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao que você falou um momento, e você falou assim que a gente tem que caminhar para voltar ao início. Que eu entendo o início que você quis dizer é voltar lá antes de Adão ter pecado. Mas não tem como a gente reverter esse quadro, né? A queda já aconteceu. Então, o que você quer dizer com isso da gente voltar ao início? Quando a gente fala do voltar, é voltar ao projeto original. Porque o projeto original é participar da glória de Deus. Porque ele nos cria para ser participantes da glória dele. Então, não é voltar antes do que Adão fez, porque é isso mesmo, né? Não tem como voltar e despecar, né? Não tem jeito. Quem dera, né? Tivesse, não tem. Mas é a gente voltar o nosso coração para o lugar aonde Deus queria que estivesse. Por exemplo, esse exemplo, depois você manda para nós o perfil que eu, pelo menos, quero seguir, eu quero conhecer um pouco mais da história que você falou. Essa conexão com Deus, de entender que Deus está te guiando, ela poderia ter aceito a primeira proposta ali de uma cirurgia, alguma coisa, mas ela esperou, ela foi buscar outras opiniões, porque Deus estava falando com ela. Sabe esse lugar onde a gente entende que Deus está falando conosco, que não é para fazer daquela forma, a gente tem clareza de que não é, não, Deus mandou fazer isso, mas está todo mundo falando que não vai dar certo, não, mas Deus falou que vai dar. Sabe, é esse voltar para o centro da vontade de Deus, é voltar para um lugar onde tudo realmente manifeste a glória de Deus, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, né? Assim, a gente não vê saída, a gente não vê nada, mas por obediência a gente vai lá, obedece, e quando a gente menos espera, a gente vê a coisa acontecendo de uma forma miraculosa, porque a nossa comunhão com Deus voltou para o eixo. Voltou para o eixo. Aí as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver Deus em nós. Por quê? Porque a gente passa mais tempo, a gente valoriza mais a presença dele do que a maçã. É a maçã, né? Não é uma maçã, né? Mas é o que a gente entende, assim, alegoricamente. Então, eu valorizo mais aquilo que Deus tem para me dar do que a oferta que às vezes a vida me coloca, né? Então, esse que é o voltar ao projeto de Deus. O projeto de Deus é que a gente permaneça como filhas, né?
filhos de Deus que vivem a sua vontade, que não desconfia, que confia realmente, que consegue descansar, que não tem um coração ansioso. Porque, biblicamente falando, a gente bate muito nessa questão, né? É a nossa humanidade, a ansiedade é a nossa humanidade. Mas se a gente ficar no centro mesmo da vontade de Deus, a ansiedade não é natural para nós. Ela não vai ser. Porque a gente não vai ficar pensando no dia de amanhã com preocupação, porque a gente vai conseguir confiar. Então, esse projeto original é isso. É voltar para onde a gente descansa em Deus e nenhuma outra voz nos distrai. A gente faz o que tem que ser feito. E pronto. Entendi. Mas só mais não você dá para falou- voltar, né? Infelizmente, Sim, não você dá. falou da obediência, mais uma curiosidade dessa menina, ela morava na Flórida, e ela disse, nossa, lá a gente estava assim, trabalhando para comer, né, para pagar as contas e comer, sempre no aperto, no aperto, no aperto. E aí, do nada, a cabeça dela começou assim, alguma voz, ela na cabeça dela, você tem que ir para Massachusetts, você tem que ir para Massachusetts, você tem que ir para Massachusetts. E a mãe dela mora na Flórida, tudo, e o marido dela disse assim, nossa, é louco, que loucura, para quê ir para Massachusetts? Mas Deus está me falando para ir para Massachusetts. E eles foram. Ela disse assim, na primeira semana, eles dormiram no chão, em colchão no chão, porque não tinha nada na casa. Só a cozinha, né, que aqui os americanos alugam com cozinha já pronta. E aí, dali para diante, a vida dela só prosperou. Inclusive, o marido dela, ela trabalha com internet, né, ela trabalha, porque ela tem muitos seguidores, e ela faz trabalho com internet, vive disso. E o marido dela, depois de um ano e pouquinho, deixou de trabalhar fora e trabalha com ela. Eles vivem uma vida muito bem agora, só por obediência. Porque ela disse assim, não fazia sentido nenhum eu sair da Flórida para vir para cá. E eu escutei aquela voz e resolvi que eu iria vir para cá, e a nossa vida prosperou, mudou totalmente. E ela disse assim, foi aqui que eu encontrei o médico que operou que fez a minha cirurgia. Talvez lá na Flórida eu nunca encontraria ele. Aí ela sempre diz, como ver como tudo começa a fazer sentido, né? Quando a gente fica se perguntando as coisas, mas depois a resposta vem. Faz sentido. E aí a Bíblia fala, né? Deus fala com o povo isso: se atentamente ouvires a minha voz e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Aí sempre quando a gente vai analisar a nossa vida, aí a gente se pergunta, né? Deus, será que eu estou ouvindo a sua voz? Porque se a gente tem muito isso, né, de se questionar por que Deus não está fazendo, mas a gente não se questiona se realmente nós estamos ouvindo a voz dele, se realmente a gente está obedecendo, né? A gente não se questiona isso. Então, se eu penso, bom, eu não estou comendo o melhor da terra, então será que eu estou ouvindo? Será que estou obedecendo? Será que estou fazendo? Será, meu Deus, o que há de ser, né? Tudo isso. E aí é muito bom a gente poder se autoanalisar para entender. E é muito bom ouvir testemunhos. Por isso que é importante, né, os testemunhos, ouvir o que Deus está fazendo na vida de alguém, para a gente entender que Deus ainda faz e que às vezes a gente precisa analisar o local, a forma como a gente age diante dele. Muito bom, eu quero conhecer. Não esquece de mandar para nós. Pode falar, Ale. Esse negócio de comer o melhor da terra dá o que falar, hein? Esse negócio dá o que falar, tem várias interpretações disso aí. Aí faz quem não tem visão olhar só para cá e esquecer do reino vindouro. Faz quem é desapegado pensar só no reino vindouro e não viver aqui. A verdade é que eu acho que tem muita gente que, se tivesse longevitude, fazia um rebento na vida dos outros, né? Meu avô essa semana fez 102 anos, lúcido. Nossa! Lúcido, bebendo cachaça, viu? Para Olha, comemorar. tá vendo? Olhou no vídeo e falou assim, tô aqui com 102 anos, tomando uma cachaça para comemorar. Quero agradecer Cachaça é todos os conservante. parentes. Eu quero agradecer todos os meus parentes, meus filhos, e bebe e fuma até hoje, viu? Olha só. Ah lá, aí vai entender qual é a longevidade, o que levou ele aí tão longe, né? Se a gente for olhar. São os mistérios, né? Os É o mistérios que da você vida, os falou, é a mistérios de Deus. natureza, né?
É Encontrar isso. a natureza, tinha uma vida saudável. Nós não temos, gente, não adianta. Ô, gente, mas olha só para você ver, até a questão do fumar. Ah, fuma, mas fuma o quê? Às vezes começou lá atrás, começou no Cigarro de praia, filha. o cigarro de palha, o tabaco que colhia na horta. O tradicional, ele que fazia, sempre É. fez o fumo dele lá. Então, Então, aí você vai olhar a cachaça, tá? Mas que cachaça? de alambique. Cachaça que ele fazia no alambique. De alambique, muitas vezes. Se ele se Olha, estressa com alguma coisa, ele não se estressa com nada, ele tá, é que nem cavalo do 7 de setembro, cagando e andando. Por isso que ele tá vivendo. Ele É isso conta, ele conta que andava dias para trocar o que ele produzia a troco de sal. Tudo era com muito sacrifício, fazia você movimentar, né? Hoje nós não quer movimentar para nada, não. Então, não adianta cobrar de Deus do que nós não está cuidando, né? Não, eu levei um tapa na cara, eu comentei isso com vocês. Eu sigo a Ana Campanhol, gosto muito dela, Olha aí. faço um curso dela também. Ah, muito fofa esse neném, meu Deus do céu, dá uma vontade de morder ela. Aí ela e a da Silvia também, muito fofinha da Silvia. Nossa, Deus. A da Fernanda parece uma bonequinha. O que eu ia falar, gente? Eu sigo a Ana Campanhol, faço um curso dela, e aí ela postou, né, uma frase que eu até falei com vocês, né, sobre que não me falte tempo, que não me sobre tempo, que não me sobre tempo. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei assim, poxa vida, às vezes durante o dia eu tô tão cansada, querendo ficar parada, querendo descansar, querendo deitar mais cedo, querendo isso, querendo aquilo. Não, que não me sobre tempo ocioso mesmo, meu Deus do céu, né? Que coisa, Deus deu vida pra gente, aquilo me deu um gás, assim, de pensar no que eu quero fazer, e aí é isso que a Lei falou. Eles andavam tanto, não sobrava tempo, não. Cansava, gastava energia, fazia o que tinha que ser feito. Hoje em dia é uma coisa assim. Minha menina falou assim: ah, mãe, o que você acha de eu ir a pé? Você acha que eu dou conta de ir a pé do serviço para casa? Eu, claro que dá. E meu marido, não, é muito longe. Poxa vida, que muito longe, gente. Do centro para cá vai subir um morrinho só. Vem devagarzinho, vem de boa, ninguém morre por andar. Sabe? Tá acima do peso. Vai dormir de noite, tá roncando, porque tá acima do peso. E aí eu fico pensando, né? Olha, a nossa mente é uma mente preguiçosa demais. O corpo aguenta, mas a mente está falando que não aguenta. Mas o corpo aguenta. O corpo vai achar uma beleza. Mas a mente da gente está falando que a gente tem que descansar mais. A mente da gente está falando que a gente merece parar mais, sabe? A gente precisa dar uma regulada mesmo, assim, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente crê, porque a gente acaba sendo escravo daquilo que a gente pensa, né? Bom, é isso então, meninas. Deus abençoe. Semana que vem a gente faz de novo para ver o filme, tá bom? Até mais.